Bienvenue encore une fois sur Webster 7 Languages. Jodi nous pral recevoir un invité qui très spécial dans show pa nou qui c'est Fally Comigo. Eh bien jodi nous pral passer dans portugais à la pratique. Hoje vamos receber convidado muito especial. O nome dele é Marseille. Eh bien, jodi nous pral poser Marseille quelques questions, c'est une façon pour ka connaître qui est-ce qui Marseille là. Eh bien, on nous commencer. Bom dia, Marseille. Tudo bem? Bom dia, professor Webster. Eu tô bem. E você? Estou muito bem. Há quanto tempo você está no Brasil? Eu tenho 4 meses, mas em 21 de julho eu vou ter 5 meses. Bon là, moi souhaite que nous arrivions comprendre Marseille très bien. Nous est que Marseille est seulement 4 mois au Brésil, li pral gen 5 mois. Ça, nous supposons considérer en pile. Ça signifie que Marseille lui-même li a fait en pile effort. Eh bien, moi pral poser Marseille une question ou même prêter attention pour qu'à essayer comprendre qui question que moi poser Marseille. Marseille, você pode me falar um pouco da sua família? Então, eu moro com o meu irmão e minha mãe e o meu pai, eles estão no Haiti. Eu tenho 2 irmãs, a mais velha está aqui no Brasil e a outra está no Haiti. É isso. Bon là, Marseille fait que ça parler un peu de famille. Eh bien là, nous pral poser Marseille une autre question encore. Marseille, você está trabalhando? Por enquanto, não estou trabalhando, professor, porque o coronavírus provocou o fechamento das empresas. Então, não sei se no mês que vem ou no ano que vem terei um emprego, mas por enquanto eu não tenho emprego. Bon, ou même captant des choses ça, moi crois qu'on comprend ça Marseille dit. Est-ce que Marseille a travail ou bien pas travail? Li dit la réponse là, moi souhaite qu'on tende plusieurs fois pour qu'arriver joindre réponse ça. Bon, nous gagnons une petite curiosité. C'est ça qui fait que nous pral poser Marseille une question qui est un petit peu plus intime. Marseille, você tem uma namorada? Bon, souhaite que ou même ou comprendre qui sak namorada. Moi pas traduire ça c'est mot qu'on t'a supposé qu'on est déjà. Eh bien nous pral seulement entendre réponse Marseille là. Marcel pral di nous est-ce que li genyon namorada ou bien non. Moi souhaite qu'on comprenne ça namorada. Marseille, você tem uma namorada? Eu tinha uma namorada quando estava no Haiti, mas até agora eu não tenho. Estou procurando, né? E ainda não achar a pessoa que seria mais legal para mim. Então, não sei. E por enquanto não tenho.
Bon, pour moun qui pas comprendre ça, Namolada c'est ménage. Nous tande Marseille dit pas gen ménage et l'a chercher yon ménage. Eh bien mesdames, rive sous Marseille. Nous pral continuer avec yon l'autre question. Question ça qu'on y a ou même mettez oreilles ou bien pour qu'arriver comprendre ni. C'est une question qui très important. Eh bien ou même capable apprendre portugais, essayez ouais si on moun ta pose question ça, est-ce que ou en mesure pour ba yon réponse. On nous commencer ensemble avec question. Marseille, já que você está no Brasil há 5 meses e fala muito bem o português, qual é o conselho que você poderia dar para aqueles que moram no Brasil há mais tempo e ainda não conseguem falar o português? Bon, question ça li même, moi souhaite qu'on comprenne ni. Moi souhaite qu'on entende le plusieurs fois, même pas qu'à traduire pour vous, parce que c'est objectif show à ça. C'est mettre en situation pour essayer de comprendre professeur et puis pour essayer de comprendre camarade de classe en entendant qui réponse Marseille li pral bay sous question ça. Gosto muito dessa pergunta, professor. Então, vou começar assim. Para que alguém consiga falar a língua portuguesa, isso depende de várias como posso dizer isso? De vários fatores. A primeira é a determinação e o segundo pode ser o objetivo. Eu vou pegar um exemplo sobre mim. Meu objetivo é de entrar numa universidade do Brasil. Qualquer universidade, não importa. Para que consiga fazer isso, eu deveria falar a língua portuguesa. Então, não sei qual é o objetivo das pessoas que têm mais tempo do que eu no Brasil. O conselho que eu poderia dar para eles é que eles têm que gostar a língua portuguesa. Isso é fundamental. Você deve gostar a língua portuguesa. E o segundo conselho é que não fica somente nas regras gramaticais da língua portuguesa. Pode ir sobre YouTube ou no Netflix para ver os outros vídeos, ou seja, uma entrevista em português. Isso vai aumentar sua capacidade a entender quando os brasileiros falam e você vai se acostumar muito bem quando eles pronunciam as palavras. Então, eu espero que meu conselho seja útil para você. Bon, mes amis, ça c'est conseil Marseille pour nous. Ou pas arriver comprendre question bien. C'est juste moi dit Marseille que li gen un petit calte en Brésil 4 mois mes amis. Li pral gen 5 mois et puis tout pour la parler portugais bien comme ça. Qui conseille que li même li ka ba nous. Nous t'étendons audio Marseille là, nous est tout bel petit conseil Marseille pour nous. Moi souhaite que qu'on y a ou pral bay tête ou courage et puis tout ou mettez conseil ça en pratique. Mais show a pas fini, nous continuons à poser Marseille question. Eh bien qu'on y a, nous pral poser Marseille une autre question encore. Prêtez attention, essayez comprendre professeur pour est-ce que ou privé comprendre question. On nous aller ensemble avec question. Muito bem, Marseille, e obrigado pelo seu conselho. Agora eu tenho mais uma pergunta. Qual é a sua maior dificuldade como português? Bon, question ça, Marseille li pral répondre pour nous, c'est juste me mandel qui pi gros difficulté li joindre dans portugais ou traduire question ça pour même pas traduire l'autre non, c'est juste pour ka essayer faire effort pour quoi. On nous essayer tendre réponse Marseille là. Aquilo que seria a maior dificuldade para mim no português é que
eu não consigo entender muito bem quando os brasileiros falam sobre os números. Por exemplo, quando eles falam 1952,50 centavos. Eu não consigo entender muito bem. Mas quando eles escrevem o número, eu vejo aquilo que eles estão dizendo. É isso. Bon, ou te tan de repos Marseille lan, sou pa kompren, eseye tan di ankon, paske Marseille rive bay ki pi go difficulté ke li gen nan lang lan. Nou chak gen yon difficulté, d'ailleurs lang lan se pa pa nou, men nou ap eseye apren ni, se etudye chak jou, pa jam suspend etudye pou nou ka rive pale lang sa tre bien. Ebyen, ou konen ke nou gen yon gros konkou ki de yo ki se konkou lektur en portugais. Men, konkou sa très red nan mouman sa paske tout moun yo ap vote, yo vote tout moun ki te participe yo, men rezultat pral rive pou tout moun ka konen ki yes ki champion. Mwen promet nou ke moun ki champion pral vin nan bel diskou pou nou, li pral li lektur la, li pral vin nan show sa pou di ka pale ansama avek nou. Ebyen, nou pral pose Marseille yon lot kesyon. Essayez comprendre question an nou komanse ansama avec question an. Marseille, o que você acha do nosso concurso de leitura? E o que poderíamos melhorar neste concurso? Eu acho que é uma iniciativa muito boa, professor, porque ele desenvolve nossa capacidade a fazer mais conhecimento com as novas palavras na língua portuguesa, né? E o que eu queria dizer para melhorar nesse concurso é que se você daria as regras para que alguém consiga fazer uma leitura boa, como respeitando os pontos e as figuras, seria muito bom. Bon la, Marseille rive bay opinion sou konkou sa, e otan de jan ke Marseille pale, ou e ki konsey Marseille pote pou nou ka rive amelyore nan konkou a. Men nou pap kampe la, nou pral pose Marseille lot kesyon toujou. Marseille, hoje, estamos com mais do que 400 votos no YouTube. Em relação a esses votos, quem você acha que seria o novo vencedor? E acha que ele ou ela merece de ganhar esse prêmio? Eu acho que Cláudia e Tesnadine poderiam ser a vencedora, porque elas leram muito bem. Mas só que, na minha opinião, não quero que as mulheres ganhem, ou seja, vencer de novo. Então, se seria Tesnadine, ou seja, Cláudia, eu acho que ela merecia o prêmio, porque é o esforço dela que permite a ela de ganhar. Bon la, ou é Marseille di ou soit c'est Claudia qui champion, ou bien Tesnadine, eh bien là, nous pouvons satisfait à 100% parce que Marseille supposé bay moun kap champion. Mais ça, c'est une grosse déception encore une fois pour monsieur qui a plaidé perdu dans concours ça. Mais nous pouvons jamais connaître parce que le résultat pas sorti. Nous doit ouais dans dernier moment yo, moun voter monsieur yo plus que mesdames yo. Eh bien, nous pourrons continuer ensemble avec une autre question. Marseille, entre a Cláudia e a Tesnadine, na qual delas você votou e por quê? Eu votei para Tesnadine porque eu percebi que ela pronuncia as palavras muito bem, né? A Cláudia também, mas eu fiz uma escolha. Bon la, nou el clairement Marseille bay pou ki yes li te rive vote. Men nou pap kampe la, nou pral pose l'autre question. Nou pral pose une question qui très important ou même faut essayer tande bien pour être sou ta privé comprendre question ça.
Marseille, por que os homens ainda não conseguem vencer as mulheres? Você acha que é por uma falta de capacidade? Já que as mulheres vão vencer 2-0. Là où t'as des questions, nous justement de Marseille, pour non pas traduire, pas traduire question ça, c'est pour t'aider plusieurs fois pour qu'à ouais si ou privé comprendre. Mais seulement, mais là moi mandel, est-ce que c'est capacité monsieur manqué qui fait ou pas qu'à gagner mesdames yo dans concours ça? Déjà mesdames yo pral courir sur 2-0 en nous tende réponse Marseille. Eu acho que os homens têm a capacidade de ganhar, só que no momento dos votos, as pessoas que vão votar, eles votam para quem eles percebem que fez uma leitura correta, né? Então, eu acho que os homens podem ganhar, só que no momento da leitura do texto, eles devem ter uma boa sotaque, não é como os brasileiros, só uma sotaque muito bom. E em segundo lugar, eles devem ter, não é isso, eles devem respeitar quando ter pontos e vírgulas, isso é muito essencial. E depois tudo isso, quando as pessoas vão votar, eles vão escolher as pessoas que fizeram a leitura mais correta. Bon, mes amis, nous tendez dire Marseille là, nous est que Jean Marseille c'est un élève qui gagne un petit calte en Brésil seulement 5 mois. Bon, en effet, il pral gen 5 mois. Et puis nous est Jean que lui fait un pile effort dans l'angle. Pas la ben Marseille, félicitations, toujours continuer comme ça. Mais avant que nous finissions, nous allons poser Marseille une dernière question. Marseille, obrigado pela sua participação no programa. Qual seria a sua última palavra? Obrigado também por ter me receber nesse programa. E o que eu queria dizer para aquelas pessoas que estão me assistindo lá no YouTube é que você devem gostar a língua portuguesa, né? É assim que você vai conseguir falar bem o português. Muito obrigado. Muito obrigado, Marseille. Ou même qui a pas assisté show ça, moi souhaite que vous terez mes vidéos ça. Et si vous venez participer dans le programme non parce que tout le monde a participé, c'est comme ça n'a privé faire plus pratique dans l'anglais. À la prochaine.